Ótimo. Ah, bom, já cortei o áudio aqui, já pus para gravar de novo. Agora, Daniel, eu vou fazer rapidamente uma outra apresentação para a gente também não se estender muito. Mas estou achando bem legal, assim, você está trazendo elementos que ninguém tinha Então, trazido. Mas eu não quero também interromper. Se você tiver mais algo para falar, fique à vontade. eu ia complementar. Então, Por assim, eu favor. acho que um dos problemas é esse, né? Eu não queria usar essa palavra, mas está me faltando uma palavra melhor, né? Mas porque não é uma rixa. Uhum, Pelo menos não é uma rixa da minha parte. Eu falo da minha parte como proprietário e como produtor rural. Mas existe esse preconceito de achar, das pessoas acharem, ou, sabe, existir, talvez até um senso comum de que produtor rural não é legal. uhum, Então, isso com certeza não contribui para essa aproximação. Pelo contrário, né? Na verdade, se lá passado no início não existia distanciamento, isso contribuiu para que esse distanciamento fosse criado, ou se já existia algum distanciamento, contribuiu para ampliar. Né? Eu não sei, outro ponto que talvez possa ser um fator é que pode ter uma percepção de que sempre que o poder público se apresenta, é por conta de fazer uma autuação, é aplicar uma multa, então, se eu for chamar o pessoal para conversar e como resultado disso eu vou ser penalizado, eu não vou me aproximar também, vou claro. ficar Perfeito. quietinho. Perfeito. Ótimo E ponto. isso não acontece só no. Acontece em múltiplos setores Perfeito. A da gente, economia. Não é só distanciamento entre produtor, proletário rural e poder público. Acontece em outros meios, como se fala, na indústria, mas outras indústrias, de uhum, atividades econômicas. uhum. Bom, interessantíssimo o estudo que você fala e me faz pensar que essa rixa ela é mais profunda do que a gente pensa. A gente está falando de setores ambientalistas e setores desenvolvimentistas, né? Como se não desse para a gente desenvolver preservando a natureza. Então existe um caminho do meio, né? Que o ambientalismo contemporâneo está buscando de não ser 880. Existe toda uma pressão do setor imobiliário, a gente sabe. A gente sabe que tem muitos interesses de transformar, de urbanizar a APA, né? Existe uma pressão também para transformar a zona rural em zona urbana, para poder fazer mais coisas. Então, assim, a gente compreende esses dois paradigmas tentando conviver e com dificuldades para entrar num terceiro paradigma que concilia essas duas coisas, né? Então, assim, o que você me traz não é uma novidade e eu acho que você coloca de uma forma bem clara, assim, da perspectiva que você tá, né? Então, mas assim, fiquei muito satisfeito com todos os pontos que você trouxe. ah, ah, Você trouxe coisas que ninguém trouxe, então tem uma riqueza toda aí nessa sua fala, né? Agora, se você não tiver mais nenhum ponto, eu gostaria de dar sequência para a gente também não ficar muito longo no tempo. Mas fique à vontade, tá? Isso eu coloquei, vira quase que uma sessão de terapia, né? Ah, Mas o que está me ocorrendo no momento, né? Talvez se você tivesse me mandado a pergunta, sei lá, na semana passada, uhum, eu já tivesse remoído a pergunta e tivesse mais elementos para falar agora. Pode ser que me ocorram outras coisas depois, e claro, aí sim claro.
pode se falar, mesmo tocar o WhatsApp. Sim, sim, fica à vontade para me trazer mais coisas por áudio. O que eu vejo, né, puxando de volta a pergunta, era o que falta para aproximar essas três partes, né? Uhum, Então, eu acho que talvez, assim, para resumir, né? Porque a questão financeira, a questão de ter recursos para investir é um problema, é um fato. Mas não é ela que afasta uma parte da outra. Então, talvez fosse o que é necessário, se fosse para resumir bem assim, talvez seja todo mundo precisa baixar a sua guarda uhum, e falar, vamos sentar aqui em volta de uma mesa, o que a gente quer? A gente quer melhorar a apresentação, a gente quer ter mais água, a gente quer estar dentro, ninguém quer estar fora da lei. uhum, Extremamente desconfortável estar fora da lei, né? Eu sei que tem que ter 30 metros para cada lado do curso d'água, eu sei que tem um raio de 50 metros. Se eu tenho uma coisa dessa na minha propriedade, isso está assim, tá dessa forma, e me incomoda que esteja dessa forma. Mas o que eu acho é que precisa que as partes batem suas guardas e, vamos dizer assim, desliguem a chave do preconceito e ter uma conversa franca em prol da preservação e dessa melhoria da recuperação, ampliação da recuperação das nascentes, né? Porque uma coisa que eu penso também é o seguinte, independente, né, do nível de consciência ambiental da pessoa, existe uma lei que diz isso que a gente acabou de falar, 30 metros para cada lado, 50 metros ao redor da cabeceira. uhum, Então, assim, tem que cumprir a lei. uhum. Perfeito, perfeito. Eu não sei, assim, eu acho que é isso, seria as três partes, que é um pouco do que a Cláudia fala, que está acontecendo organicamente, pelo menos dentro do conselho. Uhum, uhum, De algum tempo para cá, quando eu participei da primeira vez de uma reunião do conselho, eu confesso para você que eu fiquei assustado, porque era um bate-boca, ataques pessoais, né? Tem uma reunião histórica que o pessoal reporta, que eu não estava, ainda não era membro do conselho, mas que o nome Congetapa, porque as pessoas saíram literalmente na mão durante a reunião. Nossa. Assim, a qualidade das reuniões nos últimos, ela tem melhorado. Uhum, Né? Então, e pela qualidade da reunião, por que a qualidade da reunião melhorou? Porque tem mais diálogo, está tendo mais entendimento mútuo, né, nesse debate. uhum, Agora, é isso, né? Dentro do conselho, o conselho ele é uma pequena bolha, porque reúne ali, numa reunião, você tem ali, sei lá, 15 atores representando diferentes setores, mas de trás de cada um desses atores representando o setor, tem uma população gigante. Sim, sim, né? claro, claro. Então, nem sempre o pensamento de cada um dos representantes
reflete integralmente ou fielmente, vamos dizer assim, o pensamento médio coletivo de todo mundo que está sendo representado por aquele membro. Né? Perfeito. Não, ótimo, super completa a resposta, muitos pontos você levantou. Uma coisa que, assim, que eu acho que poderia ajudar muito, sei lá, você quer ter um PSA na sua propriedade, você quer fazer tudo certinho, você tem, sei lá, uma anistia, alguma coisa assim, porque aí perde o medo. Perfeito. Ótimo. Ô, Daniel, eu vou dar sequência então, só para a gente também não se estender muito. A Laura vai precisar sair às 4h30. E aí, Laura, eu vou te pedir para deixar o seu computador ligado, tem como? Porque eu tenho medo de você sair e cair a nossa reunião. Ou se você preferir, eu crio mais um link. Mas que cair não vai. Não vai cair? Ela só tem cuidado de, na hora que ela desligar, ela não finalizar a reunião. Ah, perfeito, perfeito. Então, já estamos resolvidos. Então, rapidamente aqui, Daniel, eu vou compartilhar novamente minha tela e vou te fazer uma apresentação também de algo que nós desenvolvemos aqui no laboratório. E então, que trata-se de um software. Na verdade, é um banco de dados, uma base de dados, tá? Deixa eu colocar para rodar aqui, só um minutinho. Open Browser. Aqui vai ficar melhor. Na verdade, essa base de dados, para que fique mais claro, assim, né? Uma base de dados é uma coleção de dados reunidos, né? Fica tranquilo, eu sou engenheiro da computação de formação. Ah, então, você sabe bem disso, né? E aí, como eu já tinha muito dado reunido, eu achei legal fazer um banco de dados, que é uma forma de eu buscar a informação dentro da base, né? Então, eu, assim, dentro dos meus limites, eu criei o que eu estou chamando de Observatório das Mudanças de Uso e Cobertura da Terra em Áreas de Nascentes, a versão 1.0 da APA de Campinas, tá? Qual que é a intenção aqui? É a gente jogar um foco para esse tema das nascentes e também fazer uma análise histórica das nascentes. Com qual motivação, né, a gente trouxe isso? Isso tudo está dentro de um contexto teórico, né, que vai ser publicado no artigo que eu estou montando, né, com esses dados. E qual que é esse contexto teórico, assim, rapidamente, só para te situar? Existem, pelo menos, assim, a grosso modo, duas formas de fazer o cara cumprir, né? O cara fazer algo pela nascente dele. Ou num mecanismo de comando e controle, que você obriga ele a fazer, como você bem disse, tem a lei. Ou você faz ou você vai receber uma sanção. Ou por uma vontade própria, uma sensibilização desse proprietário da importância de ele conservar aquela região. Que você já disse que muitos proprietários já têm isso desenvolvido e faltam, às vezes, meios de ele fazer algo. Então, assim, o software, essa base de dados, que virou um banco de dados, foi criada na intenção de agregar pessoas em torno desse tema, mas com a guarda baixa, usando as suas palavras. A gente o software em momento algum foi criado com a intenção de ser uma ferramenta do Ministério Público ir lá e multar e descobrir, enfim. Depois, quando eu terminar a apresentação do software, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Então, aqui nessa primeira aba, a gente tem uma busca por nascentes. Então, das 1.326 nascentes, eu vou colocando aqui e vai aparecendo o uso e cobertura de cada nascente do ano de 2016 a 2023, né? Então, a gente pode... Eu vou colocar uma nascente aqui que eu sei que tem mudança. Olha essa nascente que está na propriedade 443, ó. Ela tem mosaico de usos e formação florestal, né, em 2016. E a formação... Fazer uma pergunta
mapa, essa figura aí, ele corresponde à cabeceira da nascente e isso é o Exato, que está em volta da cabeceira. exato. O ponto está exatamente aqui no meio e aqui é uma raio de 50 metros, tá? De qual nascente? Da nascente 13, no caso. Então eu consigo ver o histórico de uso e cobertura de cada nascente nessa aba, tá? Então a gente vê que essa daqui, a floresta começou a ir para cima do pasto. Olha que legal, ó. Chegou em 2023, tinha mais floresta, né, do que antes. Então é uma forma de a gente olhar o histórico dessa nascente. É claro, esse dado eu posso ir mais para trás, né? É que eu usei a coleção beta, que é a resolução de 10 metros. Se eu for mais para trás, dá para ir até 1985. Mas aí eu vou trabalhar com uma resolução de 30 metros. Mas aqui, só para a gente ver esse pequeno histórico, aqui já dá para ver as coisas que estão acontecendo, né? Então, essa nascente 13, vamos ver a 14, ó. A 14 não mudou muito. Ó, essa 15. Houve um avanço, está na propriedade zero, por quê? Porque é uma área da APA que não tem cara associado, né? Então, não sei se você está lembrado, quando eu mostrei aqui, só voltando, né? Tem, ou melhor, aqui, ó. Mosaico do cara, mas que nem todo mundo. Isso, você tá vendo meu mouse, né? Você tá vendo essa área em branquinho aqui, ó? Essa área não tem um car associado, então a gente acaba aparecendo lá no software o número 0. Então, essa propriedade 15, olha só, a área urbana está indo para cima dela, né? Dessa nascente aqui. Por favor, lá no mapa anterior, que Sim. você acabou de mostrar, que eu não tenho, parcialmente, eu não tenho essa memória. Quando o mapa só da APA. Consegue apontar para mim onde está algum ponto de referência, por exemplo, como a estrada lá da SP-81? Bom, aqui, ó, aqui nós temos a Mata Ribeirão Cachoeira, ó, onde está o meu mouse, tá vendo? Ó, Mata Ribeirão Cachoeira, aqui Souzas, centro de Souzas. Essa região aqui é uma região bem urbana, né? Aqui a região. É que eu também não tenho muitos elementos, assim. Eu já visitei muito a APA, mas eu não tenho. Então, você falando de Ribeirão Cachoeira tal, já deu, né? Já deu para se situar mais ou menos, né? Já. Tá. Então, a gente pode fazer essa busca por nascente, a gente pode também fazer uma busca por propriedade. Olha que interessante, né? Então, ó, a propriedade vai de 1 a 675, que são as propriedades cadastradas, né? A propriedade 1, ó, não tem nenhuma nascente. Já a propriedade 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nascentes. E aí já aparece aqui, ó, a propriedade 2 tem nascentes bem cobertas por vegetação nativa, né? Interessante. Bom, até aqui nenhuma novidade para o proprietário rural, porque ele sabe onde está a nascente, como você bem disse, e ele vive lá há anos, ele sabe a cobertura que está na nascente. Então, isso daqui, a princípio, não tem muita novidade para o proprietário. Agora, essas próximas abas são abas que podem ajudar a gente a fazer trabalhos de gestão, governança e gestão dessas nascentes. Por que eu digo isso? Porque a gente pode separar essas nascentes, só um minutinho que está carregando, ó, por classe predominante. Então, as nascentes, essas 299 nascentes, das 1.300, elas têm como classe predominante a formação florestal. Então, a 1.326 é 100% floresta, todas essas aqui são 100. Aí vai esse valor, esse número vai diminuindo. Aqui, ó, a 350 é floresta e mosaico de usos, tá vendo? Mas todas elas têm predominância, não quer dizer que é mais da metade, mas é predominância. Então, essa daqui, ó, formação florestal 43, 40, 17. Vamos ver essa aqui, 208. Está dizendo aqui que tem floresta, mosaico de usos e pastagens. 208, né? Então, se eu vier aqui, ó, e digitar 208, ó, formação florestal, mosaico de usos e pastagem, tá vendo? Então eu consigo ter um olhar para um grupo de nascentes aqui. E isso pode ser muito interessante, porque por trás de um grupo de nascentes tem um grupo de proprietários que podem trabalhar no mesmo sentido, né? Ou de você valorizar aqueles proprietários que estão conservando, aprender com eles como é que faz,
ou para você fazer um trabalho direcionado, né? Porque eu posso também pegar aqui as nascentes em que a, a classe predominante é a área urbanizada, né? Aí nós temos 6 nascentes nessa condição, né? São nascentes que estão bem vermelhinhas aqui. Se a gente pegar a 425, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, 425, ó, ela, 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 ela virou, Ela está urbanizada, mas ela não é na área urbana, ou isso não... ela provavelmente está numa área urbana, porque a propriedade aqui é zero, tá vendo? Não tem cadastro ambiental rural nela. Então, essa nascente, ela foi pasto até 2022, ó. Depois ela foi completamente coberta por cidade. Então, por infraestrutura urbana, né, a gente fala. Então, essa aba de classe predominante é interessante para a gente fazer esses grupos de nascentes, ou grupos de proprietários, para fazer ações específicas, né? Então, o software, o banco de dados teria um pouco essa função. Depois a gente tem a aba de transição, que mostra as perdas e ganhos de florestas dentro de áreas de nascente, tá? Agora o vermelho não é área urbana, tá? É formação florestal perdida. O verde escuro é formação florestal mantida. Então, assim, entre 2018 e 2023, tá carregando, tá? Esse daqui demora um pouquinho. Existia um número de nascentes que mantiveram, essas 425 mantiveram a formação florestal. Então, às vezes é interessante, ó, e tá numa ordem decrescente, tá? Então, às vezes ela manteve pouquinho, mas ela manteve, então ela aparece nessa lista. Então, as nascentes que mantiveram formação florestal, ou os proprietários que têm essas nascentes, podem ter informações sobre como manter essas florestas, né? Ou como cuidar dessas nascentes. Então, dá para fazer um trabalho direcionado para quem conseguiu manter. Por outro lado, a gente pode também fazer um trabalho para as nascentes que perderam floresta nesse período, que são essas 33. Então, o que houve nesse período com essas nascentes, né? Para elas estarem perdendo floresta. Será que foi uma obra que foi feita, desmataram? A gente tem uma forma de chamar esses proprietários para ter nunca dentro do paradigma comando e controle, mas no paradigma de agregar como você bem falou, de uma anistia, vamos dizer assim. A pessoa ela não vai estar engajando num trabalho desse se ela estiver sendo coagida, né? Então, o nosso trabalho vai no outro sentido. A gente reúne esses proprietários, fala, ó, a gente está com um trabalho assim, porque essas nascentes perderam floresta, tal e tal. E a gente pode também fazer um trabalho positivo com quem ganhou floresta, né? Então, 33 perderam. No entanto, está carregando, 127 ganharam floresta. Olha que legal. Então, também a gente pode trabalhar com esses proprietários para falar... Eu não entendi. O verde claro... Recuperação de formação florestal. Nesse período. Ah, tá. O verde escuro é o que tinha e permaneceu, o verde é o que ganhou. Isso. O verde escuro é o que tinha e permaneceu. O verde claro é o que não tinha e ganhou. Então, esses proprietários desses 127 nascentes devem ser premiados ou devem ser valorizados. Ó, que legal, a nascente 205 tá ganhando floresta. O que a gente faz para manter, sabe? Então, é uma forma da gente direcionar esforços com características diferentes, né? Bom, e tudo isso pode... E também a gente tem uma última opção aqui de ganho de superfície de água. Tem 2 nascentes aqui que ganharam superfície de água, né? Oi? O que é isso? É que a imagem do satélite, ela, quando encontra um corpo d'água, ela classifica, né, como água, e aí nesse período de 2018 a 2023, essas aqui aumentaram a superfície de água. Aí as causas disso a gente tem que ir atrás para investigar. Às vezes o cara construiu um açude, às vezes o cara... Quer dizer, a água estava brotando ali e agora tem um represamento, vamos dizer. Algum represamento, algo que fez virar um espelho da água ali, certo? Eu trouxe essa informação porque a gente está falando de nascente, isso aqui é importante, é uma transição importante. Muito bem, todas essas coisas que eu estou te apresentando, elas podem
elas são espacializáveis, né? Então eu criei essa aba aqui com o mapa, que ele mostra exatamente onde está cada nascente. Então, se você... ele está carregando, só um minutinho. Ó, a nascente número 1, ela está nessa propriedade. A nascente número 1, ó, se eu colocar a nascente 1 aqui, ó, ela está na propriedade 228. E se eu olhar aqui no mapa, ó, a propriedade 228 é essa, tá vendo? Estou passando o mouse, ó, aparece, propriedade 228. Ela tem uma série de nascentes. Quando eu passo o mouse em cima, ela dá o número da nascente também, tá? Então, essa daqui é 1. E aí, eu também posso mostrar qual propriedade é qual. Tem uma propriedade selecionada aqui, ó. Qual que é? A número 2. Então, ela aparece aqui no mapa acesa, tá vendo? Então, é uma forma da gente exportar esse dado para quem está consultando, né? E para saber exatamente onde fica a sua nascente ou o histórico dela. E aqui, vamos dizer assim, é o pulo do gato, né? Que a gente fala. Porque aqui na aba identificação, a gente está propondo uma caracterização autodeclarada. Qual que é a ideia aqui? A ideia é os proprietários começarem a criar uma relação com as suas nascentes. E como se cria a relação? A gente pode dar um nome para essa nascente. Eu vou chamar essa daqui da bica da Dona Chica, porque é a mulher que me vendeu o terreno chamava Dona Chica e eu vou homenagear ela. Se existe um responsável, um protetor, alguém que apoia financeiramente, alguns dados sobre se há ou não cercamento. Aí a pessoa pode carregar algumas fotos, eu botei algumas ilustrativas aqui, mas a pessoa pode fazer uma foto panorâmica da nascente dela e carregar aqui. Ela pode fazer uma descrição, falar do que tem na nascente, o que ajuda. Depois, o que ajuda a conservação, o que dificulta a conservação. Tem boi que vai para cima da minha nascente. O que favorece. Tem uma floresta aqui do lado, que acho que espalha sementes aqui para recuperar. E aí, o cara lê e concorda um termo de consentimento. Por que eu coloquei isso? Porque a pessoa não vai criar prova contra ela mesma. Então, tem toda uma questão jurídica aqui envolvida. Bom, para você saber, isso ainda não está no ar, tá? Isso não vai para o ar antes de passar por uma série de filtros aí, inclusive esses legais, enfim. Então, é só tô te mostrando um piloto, tá? Um protótipo. E, bom, aí a pessoa salva o dado e a gente passa a ter, então, uma informação autodeclarada de uma das nascentes. E a ideia é que campanhas sejam feitas pelo Congeapa para que vários proprietários comecem a apresentar suas nascentes, né? Então, é uma forma... Eu também tenho a opção aqui, ó, de... Sei lá, coloco uma nascente aqui, e se eu mandar selecionar todas, ele também já me mostra aqui no mapa as nascentes, né, onde elas estão. Só um minutinho, tá carregando. Bom, se é da computação, você imagina, né? Quantas horas eu passei para fazer isso. A sua formação é qual, Henrique? Filosofia. Filósofo programador, olha só. Não, e eu e o GPT, né, me ajudando. Bom, então aqui eu tenho também essa propriedade, tem muitas nascentes, então eu tenho essa possibilidade aqui. Então, basicamente, é essa a ideia, e eu trouxe uma última aba aqui, só explicando, né, que esse aplicativo foi desenvolvido no contexto da minha tese de doutorado, né, coloco as minhas orientadoras, coloco o número da aprovação do Conselho de Ética, né, que aprovou minha pesquisa, coloco os financiadores da minha pesquisa, explico que esse é um software de código aberto, né, depois que for publicado, quem quiser pode melhorar ele. Já várias sugestões de melhoria aconteceram na reunião, inclusive essa de a gente fazer uma verificação da localização da nascente participativa, uma revisão desse mapeamento participativo, né? Que a pessoa vai lá e confirma se a nascente está lá ou não e tal. E aí eu coloco aqui só para deixar bem claro a motivação da criação do software, que é a versão 1.0, criada em julho de 25,
Para a APA de Campinas, teve como principal objetivo disponibilizar aos proprietários rurais e demais tomadores de decisão um banco de dados com informações capazes de orientar a priorização de esforços para a conservação e recuperação de áreas de nascentes. Só para deixar claro que a gente está dentro desse paradigma de agregar as pessoas, sensibilizar as pessoas para isso, e não dentro do paradigma que eu também acho importante existir, que é o de comando e controle, mas não é por onde a gente está indo, né? A gente está indo mais por esse lado que você bem disse, de baixar a guarda e construir junto, né? Então a gente tem essa, teoricamente falando, o nosso grupo está muito vinculado a esse tipo de co-construção do conhecimento, né? Então, só para você entender o que está motivando, então, essa criação. E aí, para finalizar, então, eu te faço uma pergunta, e aí eu passo a palavra a você, e você fica à vontade, né? A segunda pergunta, então, que eu te passo, depois que você já viu tudo isso, seria essa, né? Como você, no caso, né, antevê o uso e impacto dessas informações do banco de dados apresentado para promover ações de conservação e restauração de nascentes juntamente com proprietários rurais? Então, o que a gente está querendo saber aqui é o quanto uma ferramenta de gestão, como um banco de dados, pode contribuir para agregar essas pessoas ou não. Você vai falar assim, legal, Henrique, mas isso aí não vai funcionar por causa disso, disso e disso. Ou você vai falar, não, legal, Henrique, isso aí pode funcionar por causa disso, disso e disso. Então, é um pouco sentir da sua experiência o que isso pode contribuir, então, para que as pessoas, os proprietários da APA tenham mais atenção com as suas nascentes, né? Posso tirar? Posso voltar para a nossa reunião? Você precisa da pergunta? Pode. Quer dizer, como vocês antevêem o uso e impacto dessas informações no banco de dados para aproveitar. Porque eu particularmente, como você disse, né? Quem está ali na Terra, né? Ele conhece as nascentes dele. Uhum. Então, isso que eu estou falando até tem a ver com outro ponto que eu já te perguntei anteriormente, tem a ver com isso também, que qual foi o banco de dados inicial, a metodologia para determinar que ali, naquela localização, tem uma nascente. Porque aí eu falo isso por experiência, né? A gente fez lá, quando a gente fez o levantamento, eu antes, né, até consegui contratar o serviço de topografia, que também não é uma coisa barata, um serviço caro, demorado, inclusive porque depois tem toda a parte de cartório que é longa, é difícil, burocrática, mas antes de ter o serviço contratado, eu peguei, talvez vocês conheçam, acho que na década de 70, o Instituto Geográfico e Cartográfico, a IGC, né? Ele fez um levantamento com fotos aéreas e produziu uma série de mapas topográficos do Brasil inteiro e do estado de São Paulo, com uma resolução de 1 para 10 mil no estado de São Paulo. Ou em grande parte, o estado de São Paulo tem essa resolução, que é uma resolução boa até. Então, eu, há anos atrás, recuperei essas cartas topográficas todas, que tem indicação desde onde, por exemplo, existia uma cerca, uma estrada, coisa do tipo, até onde tem uma nascente. Mas a metodologia na época e a tecnologia da época era sobrevoar o colo e tirava uma foto, duas fotos, na verdade. Duas câmeras tiravam a foto em paralaxe, né? E aí depois um engenheiro botava isso lá com uma lupa dupla ali, ele via o terreno em 3 dimensões e traçava no papel vegetal. Aqui tem uma nascente, aqui não tem, aqui tem uma nascente. E basicamente qual que era a metodologia? Tem uma grota, né? Tem um encontro, duas faces de morro,
eu pressuponho que tem uma nascente, porque era o melhor que a tecnologia podia fazer naquela época. Uhum. Então, eu comecei o trabalho depois como topógrafo com uma expectativa, digamos, alta, apesar de já saber que muito, por andanças que eu tinha, inclusive quando criança, por todos os cantos, né, da fazenda, que muitos daqueles lugares nunca teve nascente no meu período de vida, que eu tenho 40 anos. Mas o que se comprovou, né, com o levantamento de campo, foi justamente a inexistência de nascentes em grande parte dessas grotas, dessas indicações que, se você for ver pela carta do IGC, ali teria uma nascente. Né? Então, foi com esse mindset, background, com essa experiência que eu tive, que eu te fiz a pergunta, se baseando em qual fonte de dados para ter o mínimo de certeza de que aquela bolinha ali botada no mapa é uma nascente. Então, porque eu penso que isso pode ser um fator que, vamos dizer assim, cria uma tendência nos dados, uma falsa tendência nos dados, potencialmente. Né? Aliás, antes de tudo isso, queria te parabenizar por essa iniciativa, né, e pela construção desse banco de dados. Eu sei que é uma tarefa difícil e você, mesmo sem ter formação na área, me aventurei. Se propor, né, a enfrentar o desafio de programar, né, e de criar um software e criar um banco de dados e tudo mais. Então, esse é um ponto que eu acho que talvez precisasse de uma segunda reflexão, não sei, para entender melhor a metodologia desse mapa produzido pela prefeitura e entender quão confiável é esse dado. Agora, assim, como é um TV? Como é que você antevê o uso desses dados, dessas informações? Vamos supor que as nascentes, essa questão da localização está resolvida. Porque a gente pode refazer esses cálculos todos, né? Então, supondo que ali realmente tem uma nascente. Esse ponto que eu ia entrar, né? Assim, eu penso que isso, dado que o produtor, o proprietário rural, né, quem está na terra, ele sabe onde estão as nascentes dele, é uma ferramenta interessante para ter uma visão, mas ele já sabe onde estão as nascentes. E às vezes, muitas vezes, ele depende de pelo menos uma dessas nascentes até para ter a água que ele bebe. Então, eu entendo que é uma ferramenta mais, até pela amplitude de visão que ela dá, é mais voltada, e algumas das consultas que você fez ali, desses relatórios, né, que agregam um determinado tipo, categoria, etc., alguém que vai formar políticas e ações em cima, a partir, né, tomar decisões baseadas em dados. Eu acho que é uma tendência, né, é a transformação digital acontecendo, é utilizar a informação em prol
menos baseadas em achismo. Né? Agora, então, pensando no poder público, por exemplo, na prefeitura utilizando, eu não sei como antever um impacto. Eu sei te dizer dois cenários. Eu sei te dizer um cenário pessimista do ponto de vista dessas pessoas, porque, assim, uma das coisas que a gente vem observando como cidadão, e aí aqui eu tiro o chapéu de produtor rural, de Aproapa ou qualquer outro, e estou só falando como cidadão Daniel, assim, os poderes públicos, municipal, estadual, federal, têm uma ânsia cada vez maior por arrecadar. Porque a máquina pública é pesada, está cada vez mais pesada, e porque são necessários gastos, investimentos, e, enfim, vocês também são cidadãos brasileiros, vocês sabem todos os problemas que a gente tem no político. Então, assim, em outras áreas, né, mais urbana mesmo, enfim, tudo que envolve arrecadação, o que eu tenho percebido é um aumento, vou chamar assim, um aumento da voracidade dos poderes públicos em aumentar a arrecadação, inclusive através de autuações. A autuação que deveria ser uma coisa, vamos dizer assim, corretiva ou educativa, ela acaba se transformando numa ferramenta de arrecadação em alguns casos. Né? Então, esse é um cenário pessimista. O cenário otimista ok, temos um diagnóstico, né? Vamos arregaçar as mangas, vamos abaixar a guarda, vamos nos aproximar e vamos ajudar eles a construírem um futuro melhor para a capa, ajudar na recuperação e etc. Tem esses dois cenários e aí tem infinitos tons entre um e outro, né? Perfeito. Só fazer vou te fazer uma subpergunta aqui para deixar um pouco mais claro. Como você bem disse, a ferramenta ela pode ser usada por gestores para reunir grupos de proprietários, para desenvolver campanhas, trabalhos, mas ela tem essa parte de de caracterização autodeclarada, que é assim, meio que criar um ambiente favorável para o proprietário rural começar a olhar mais para sua própria nascente ou para o ecossistema que existe em torno da nascente, e isso está mais naquela aba identificação. Então, quando a gente pede para o cara colocar um nome, para ele descrever, para ele dizer qual que é o problema que acontece ali, a gente está, teoricamente falando, criando um valor relacional. A pessoa deixa de olhar para aquela nascente pelo valor instrumental dela, essa nascente vai me dar água, vai fornecer água para o meu gado e eu vou vender mais o meu gado, vou ter menos custo. Essa é uma visão instrumental, né? Você usa o recurso natural, uma visão de uso do recurso natural. Quando a gente traz essa aba identificação e pede para o cara pôr um nome, para o cara ver que ali tem um ecossistema próprio, a gente está gerando um valor relacional. A gente está induzindo a pessoa ou sensibilizando ela à biodiversidade que existe ali, a importância da nascente por si, né? Não como um meio para algo. Então, reformulando então minha pergunta, você respondeu essa parte mais da gestão, né? Que é uma ferramenta que no cenário positivo, como você colocou, otimista, ela pode contribuir com a gestão de fazer, né, esse trabalho. E essa questão... Mais com a gestão, né? Mais do que com a gestão, mas com a criação de um programa, de se falar assim, vamos atacar esse problema sistematicamente, e no período de, sei lá, tantos anos, tantos meses, a gente está falando de anos ainda, no período de 36 meses,
vamos ajudar estes proprietários aqui, ou os proprietários que se voluntariarem a isso, a recuperar suas nascentes, ou enfim, turbinar a vegetação ao redor da... Porque assim, você está pegando a cabeça da nascente, né? Mas você tem depois o curso dela. Sim, né, seria também app. Foi me falado isso lá na reunião. Por que a gente não abre isso aí para apps, né? Como se o software, se o software pudesse fazer isso. É possível fazer isso, mas como o meu foco está sendo na criação de valor relacional com nascentes, por isso que eu fiz esse recorte, né? E essa é a pergunta que eu te coloco. Você como proprietário, ou na sua visão, o seu conhecimento de outros proprietários, né? Você acha que essa ferramenta pode estimular a criação desse valor relacional, essa sensibilização? Ou você acha que isso já está sensibilizado, ou a ferramenta não vai chegar lá? É muito especulativo, né? Assim, eu posso falar por mim, pelas pessoas que eu conheço assim, mais próximas, ou mesmo algumas menos próximas, mas que eu tenho conhecimento suficiente ou já ouvi falando a respeito, né? Você tem razão, né? Que assim, existe um entendimento funcional sobre a nascente, né? Sobre a água, e ela tem funcionalidade mesmo. O ser humano bebe água não é porque gosta, é porque tem sede, né? Mas eu acho que, pelo menos assim, no meu círculo e nas pessoas que eu conheço, já existe uma ligação, vamos dizer assim, mais sentimental com a água e com a nascente, não só com a terra em si. Assim, desde que eu nasci, eu vivo na área rural, eu vivo em fazenda. Para mim, o estouro de mato, o grilo cantando, barulho de ato, isso para mim da mesma forma, né, que você ficar sem beber água, você fica com sede, eu fico com sede dessas coisas. Sim. Eu fico sem. Então, assim, para quem é do território da terra, eu extrapolo que já exista. Ninguém que vive em umas fazendas vive lá falando assim, nossa, como eu gostaria que tudo isso aqui fosse asfaltado. Claro, né? Se fosse assim, não estava na cidade, que é mais fácil, né? Então, assim, as pessoas do campo, as pessoas que vivem no campo, ou mesmo as que recentemente buscaram o campo, eu entendo que já buscaram porque tem essa... A Laura tá saindo, só tô me despedindo dela aqui. Ok, obrigado. Tchau, Laura. Pode ir. Desculpa, eu não queria quebrar o fluxo de raciocínio de vocês. Obrigado, Laura. Depois a gente conversa. Eu tenho esse entendimento. Que a pessoa que, né, teve esse movimento do urbano para o rural, durante a pandemia, inclusive, depois da pandemia, né, ficou mais intensificado, mas isso já vinha acontecendo há algum tempo. As pessoas procurarem voltar um pouco mais para o campo. Eu acho que a pessoa que busca isso, ela já está buscando essas coisas, né? Então, ela já valoriza isso. E o mesmo eu digo da pessoa que já está no campo, né, sei lá, desde que nasceu, a família já é do campo há múltiplas gerações. Eu cresci bebendo água da nascente. Sim, entende? mas aí eu te faço uma pergunta um pouco provocativa. Se existe essa relação,
por que que 70% das nascentes estão em pasto e não estão cuidadas? Então, vamos por partes. O primeiro ponto será que todas essas nascentes que estão no pasto realmente têm Não, água brotando? não, vamos considerar que ali é uma nascente, em primeiro lugar. Eu sei que existem nascentes Não, tá bom. perenes e não perenes, tudo bem. Mas assim, não é de se espantar um pouco? A sua premissa, ela só faz sentido você fazer assim, por que essa pessoa não recupera a nascente do pasto? Essa pergunta só faz sentido se ele realmente for uma nascente. Concorda? Sim, mas considerando que é. Não, mas Não, é que eu estou trabalhando com o dado que eu tenho. A prefeitura me diz que é, e o Map Biomas me diz que é pasto. Desculpa. Não, tudo bem. Esses dados vão ser rechecados e tudo. Mas você não acha que existe uma certa negligência de alguns proprietários com relação às suas nascentes? Você acha que todo proprietário realmente tem esse valor relacional que você tem? Porque é isso que me espanta um pouco, sabe? É um pouco contraditório. Aí é que tá o ponto. E aí a gente volta a uma das coisas que eu falei. Assim, hoje eu sei que na minha propriedade eu tenho áreas de APP que eu preciso recuperar. E eu quero recuperar. Por que eu ainda não o fiz? Porque eu ainda não tive recurso ou oportunidade. Sim. Então, assim, vamos tentar segmentar. Eu tenho lá, e aí eu não vou dizer, não sei se é pasto ou se é alguma outra coisa, mas vamos ver. Tem uma propriedade X que tem uma nascente ou um trecho de APP a ser recuperado. Por que ele ainda não foi recuperado? É por falta de vontade? Ou é algum outro fator? Sim, você citou vários, né? Porque da forma como você coloca, dá a impressão que a única resposta poderia ser falta de vontade. Perfeito, não, eu estou fazendo advogado do diabo aqui, tá? Eu não tô te julgando. E o segundo ponto, o primeiro ponto, né, o ponto zero, que é o que eu falei, que já marcou a minha pergunta inicial para você, que é esse ponto que está marcado como nascente é realmente uma nascente? E aí eu repito, eu estou te fazendo essa pergunta por experiência própria. Eu fui em lugares da minha propriedade que depois que eu nunca vi água brotar na minha vida, né? Passei a infância andando a cavalo, andando de bicicleta, rodando, né, entrando no meio do mato. Quando eu fui lá no Google Earth, na carta do IGC, coloquei ali, eu olhei, falei assim, mas aquele o IGC falou que tem uma nascente, mas não tem nascente lá. E depois, quando eu contratei um engenheiro ambiental para fazer o levantamento das nascentes do CAR, ele chegou à mesma conclusão que eu. Então, a hora que eu pego a carta do IGC da minha propriedade e conto as nascentes, não vou saber, mas tem um monte. Mas a hora que eu vou lá ver a verdade de solo, pisar lá e olhar, ela não está lá. E eu queria que ela estivesse lá. Não, perfeito. Tô super te entendendo. Aí, esses 70% realmente são 70%? Não, claro, isso tudo está sob suspeita. Mas eu tive que fazer essa provocação porque você colocou assim, de uma forma genérica, assim, claro, e da sua própria experiência, né? De que a pessoa da Terra, ela tem necessariamente uma ligação com a Terra. Aí eu pensei, sim, mas que tipo de relação é essa se os dados que eu levantei mostram que 70% das nascentes não estão preservadas? Então, assim, que tipo de relação é essa? Será que elas realmente têm esse vínculo relacional? Ou elas acham mais importante ter o pasto lá, que vai dar um retorno financeiro, do que cercar aquela área e deixar a floresta crescer ali, entende? Então, a gente está ali um certo duelo entre valor relacional e instrumental, né?
E tudo bem, eu não tô aqui julgando, só tô querendo te dizer que nessa sua colocação, nesse argumento de que as pessoas da Terra têm um vínculo já natural relacional, e aí me trouxe essa questão, né? Por que então não Ah, conservam? então, Aí você trouxe os elementos, aí você completou. Aí você falou, não conserva por falta de grana, por falta de estímulo. Então tem um monte de elemento. Não é só porque ela não gosta. Perfeito, voltar um perfeito. pouco mais atrás, que é Uhum. assim, você num dos seus slides lá anteriores, você colocou lá o número, até o número da lei, que Isso. fala que é 30 metros para cada lado e Uhum. 50 metros. Uhum. Pode pôr esse slide de novo? Posso, claro. É o artigo do Código Florestal, né? Que fala da área Isso. da PP. Deixa eu só apresentar aqui de novo. Tela cheia. Vamos lá. Aqui. Pronto. Eu só pincei o que falava de nascente ali, né? Por isso que eu fui direto no artigo Tá? 4, inciso 4. Então, isso passou a ficar vigente em 2012, certo? Isso. E, na minha opinião, apesar de já ter se passado 13 anos, é pouco tempo. Uhum. Uhum. Mas percolar, porque, assim, as pessoas têm diferentes níveis de formação e de informação, Uhum. diferentes níveis de disposição em buscar informação, Uhum. e existe uma coisa que é inerente à nossa espécie, que é assim, meu avô fazia assim. Uhum. Uhum. Assim, Cultura. e eu continuo fazendo do jeito que ele está. Aí, alguém em Brasília criou essa lei, bem entre aspas isso, tá? Sim, sim. Literalmente, mas essa lei foi criada e é uma coisa positiva, perfeito? Mas o modus operandi, aquilo que foi aprendido e apreendido pelas pessoas do campo ao longo da sua vida, da sua infância, né, com os seus antepassados, Uhum. não foi atualizado quando a lei foi publicada no Diário Oficial. Claro, claro, existe a cultura, né? A lei, se ela tiver Sim, contrária à cultura, ela não pega. eu Uhum. vou te dar um exemplo. Uhum. Meu avô faleceu em 1966, Uhum. né? Já faz um tempo. Né? Mas os funcionários mais antigos que trabalhavam para ele falaram assim, na época do seu avô, uma vez por ano, a gente pegava aqui por esse córrego, por esse curso d'água, e roçava a margem dele inteirinho, de fora a fora. Mas a gente está falando de quase 70 anos atrás. Sim, e tinha um motivo, tinha todo um sistema que E, circulava. não, tinha um motivo, porque o gado precisava chegar, Uhum. a forma como a vegetação era enxergada naquela época é diferente de como é enxergada. Sim. Fala assim, isso é mato, Uhum. entende? O gado precisava beber água, enfim, precisava manter o curso d'água limpo, com o fluxo de água, porque a roda d'água precisava girar, e por aí vai. Hoje a gente não precisa mais de roda d'água, a gente tem bomba elétrica, mas na época não tinha. Uhum. Então, eu acho que um dos fatores, né, eu não tenho dúvida de que esses regramentos, eles demoram para percolar e para mudar a cultura. Então, às vezes, eu vou te contar uma história que eu ouvi de um proprietário rural em Minas Gerais, sei lá,
coisa de quase 15 anos atrás. Ah, e, enfim, ele estava contando das represas, né, da água que ele tem na fazenda dele, das represas, ele falou assim, ele falou, né, ele contando, o meu pai acreditava que para você conservar a represa, a água, você tinha que empurrar ela para cima. Então ele represou a água e fez com que vamos dizer assim, que o espelho d'água fosse voltando, fosse enchendo lá para trás. Esse a nascente. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas ele fez isso com a intenção de preservar a água. Claro. E tem que hoje ele tem água na fazenda e tem bastante água. Claro, claro. Não estou dizendo que ele fez certo ou não, mas isso aconteceu quando? Aconteceu, sei lá, 50, 60 anos atrás também, entendeu? Então, talvez até mais tempo atrás, porque esse cara é mais velho do que eu, ele ainda é vivo. Então, às vezes a coisa não mudou porque... Por tradição. Não é uma questão da tradição, mas assim, no entendimento da pessoa, tá tudo certo, não precisa mudar ali, tá tudo funcionando. Sempre foi assim. Sempre foi entendeu? assim, claro, claro. Sempre foi assim, sempre deu água, não chegou ainda até o entendimento dele que precisa mudar, apesar dele eventualmente beber desta água, em que pese ela nasça no pasto, no meio da braquiária, ele bebe dessa água, tem um vínculo afetivo com a água e com a nascente, mas... ele não quer transformar, porque está funcionando. Não quer transformar, ele não identifica que haja necessidade de tomar uma ação. Isso, perfeito. Porque sei lá, porque a lei, esse regramento não percolou. Às vezes, até hoje, conversando com as pessoas, APA com APP. Desculpe, você pode repetir que deu uma travadinha. Até hoje, eu conversando com as pessoas... E ainda hoje, confundem o que é APA com APP. Confundem as siglas. Não confundem o conceito. Falam assim, não, mas... eles acham que a APA tem que preservar permanente, preservar integral. Eu falo assim, não, mas você fala assim, não, tem uma APP aqui. Eu falo assim, não, mas a APA, eu falo de APP, a pessoa está falando da APA, ou vice-versa. Sim. Entendeu? Confundem uso sustentável com produção integral. Eles acham que tem que produzir tudo. Às vezes nem tem clareza do conceito. Sim, que é o quê? Sim. E aí, assim, qual que é a solução disso? A solução disso é programas informativos, ao meu ver. Claro. Mas eu não tiro a sua razão, por exemplo, assim, da mesma forma. Eu estou aqui tentando criar diferentes personas conforme eu consigo imaginar, né? Claro. Então, você tem essa pessoa, pode ter essa pessoa que, apesar do vínculo, ele não tem a informação necessária para olhar para aquilo e entender que precisa ser tomada uma ação a respeito. Por exemplo, você pode ter a pessoa que está informada, sabe, e não quer fazer nada. E não quer fazer nada porque fala, isso daí, sei lá, isso daí é besteira, isso daí... No Brasil a gente tem essa coisa a lei número tal não pegou, né? Se a lei pega ou não, né? Ele pode pegar ou não no Brasil, né? Então, assim, pode ter essa pessoa, sei lá, pode ter a pessoa que fala, não, mas eu... sei lá, dá para ficar dando um exemplo.
Opa, conseguiu? Ô, Deu Daniel, uma apagão aqui na internet. Eu acho que eu perdi o fio da meada que eu estava falando. eu queria só pontuar uma coisinha. Primeiro, assim, tô encantado, assim, com a riqueza de nuances que a nossa conversa tá chegando, assim, e como tá sendo rico, assim, te ouvir e ver como a coisa não é tão preto no branco, né? Eu sabia que uma visão de quem tá mais lá na lida como proprietário enriqueceria muito o meu trabalho. Então, te agradeço muito, assim, por isso, por você detalhar, esmiuçar para mim, né? Porque a gente está aqui na bolha da academia, da teoria, né? Então, mas assim, eu não tenho, eu tenho uma outra reunião que começa agora às 5h20 e eu precisava só ir no banheiro e tomar um café, porque se você achar que é o caso, a gente pode marcar para conversar um pouco mais, mas eu queria te agradecer muito, assim, porque a conversa foi indo devagarinho para um lugar muito legal, assim, que você me trouxe todas essas diferenciações que os proprietários têm, né? Então, se você quiser completar e até umas 5h15, assim, acho que dá pra gente ir. E aí você fecha o raciocínio e tá sendo muito legal, cara. Está sendo, tá sendo uma conversa proveitosa, né? As suas provocações são boas e estão me fazendo pensar em aspectos e estou te dizendo coisas aqui que são reflexões que estão surgindo a partir dos seus questionamentos. Que legal, que legal. E para você saber, eu não tô, eu tenho uma tendência ao ativismo pelo ambiente, mas no momento que eu tô com o chapéu de pesquisador. Eu não visto o chapéu de ambientalista nem de proprietário. Eu tô aqui tentando ser o mais neutro possível para acolher todo tipo de argumento, entende? Então, e é o nosso papel não ir para esse lado da militância. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Uhum. Quando eu falei da questão que não é a palavra certa, falta uma palavra melhor, me falta pelo menos uma palavra melhor. Quando eu falei em rixa, não é uma rixa. Não, eu super te entendo, eu super te entendo. Um preconceito, porque assim, a, 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 a nossa classe já apanhou bastante e costuma apanhar bastante, porque a gente é confundido, só para puxar um raciocínio lá que eu acabei não concluindo, lá do início. Quando você fala que tem uma propriedade de, vamos dizer, que seja de 100 hectares na APA, que seja de 200, que seja de 500 hectares na APA, é uma grande propriedade. Uhum. Uhum. Mas hoje, para a escala do agronegócio, isso é uma micro, não é nada. O agronegócio fala em dezenas de milhares de hectares. Sim, sim. Né? Então, e aí você vê, por exemplo, esse agronegócio. Aí as pessoas te olham e já acham que você é um fazendeiro lá do Mato Grosso, que tem, né? Esse agronegócio que está avançando na floresta, né? Que está entrando lá pelo sul do estado do Piauí e que já tomou o Mato Grosso, Tocantins. Toda essa responsabilidade recai sobre você, porque você tem. A gente está perto. Uhum. Né? Então, mas você está mais perto da propriedade de 10 hectares do que a de 1000, né? Se for ver. Exato. Né? A de 1000 ainda é pequena nessa escala. Eu quis dizer, né? Você está mais perto daqui do que de lá, né? Até você falar em propriedade, você vai ter propriedade, não no Big Agro, você vai ter propriedades pequenas. Uhum. Mas o cara tem 50 propriedades pequenas, uma conectada na outra. Sim, né? sim. Então, enfim, vamos dizer assim, existe vamos dizer que tem um conflito lá entre uma expansão sei lá, ilegal que está acontecendo na Amazônia e o cara mata o índio, e a gente toma uma pedrada aqui.
Porque você está no mesmo guarda-chuva, né, dele lá. Você é visto como um grande proprietário. Uma coisa que assim, você fala, tem até uma sketch, né? Esses videozinhos de humor, de um tipo de Toca dos Fundos, acho que é Bolha Kardec. Hum. O cara ele brinca com isso e faz troça dessa questão que as pessoas têm. É assim, o cara ganha, sei lá, para ter um emprego bom, sei lá, ganha 200 mil por ano, ele automaticamente acha que ele é rico. Quando 200 mil por ano, se for comparado com alguém que é rico mesmo, não é nada, né? Apesar desses 200 mil por ano colocarem ele lá na pontinha da nossa pirâmide. Isso, no Brasil, No Brasil, ele está mais perto do mendigo do que, né? do que do bilionário, certamente. Do que do trilhardário, né? Imagina, sei lá, aqueles caras lá da Ambev, né? Da Ambev, desses grandes grupos todos, né, brasileiros que tem, a distância que existe entre, né, eu fazendo, ou mesmo assim, eu sou classe média, meu, você não é classe média coisa nenhuma, classe média é a diarista que trabalha para você, ela é a classe média, né? Brasileira. Você não é rico, você, do ponto de vista do Lima. Isso, tem toda uma questão de relativização, né, que a gente tem que considerar. Esse mesmo erro de raciocínio, de relativização que acontece no espaço econômico da população, acontece no agro também. Não, muito legal esse argumento que você traz e assim, ele diz muito da relação que você acaba vivenciando ali com o setor, o terceiro setor, o pessoal mais ambientalista. Eu imagino... Não é só o terceiro, o primeiro setor também, né? parte tem preconceito também, porque não é um preconceito setorial, ele é um preconceito da sociedade. Meio geral, assim, né? Formado pelo noticiário, né? É o tal do zeitgeist, né? Assim, é o espírito do tempo. Claro, faz todo sentido. E também é uma falta de informação, vamos dizer assim, né? Porque quando a pessoa... É uma falta de reflexão sobre a informação. Isso, uma falta de criticidade, de reflexão. Perfeito. Então, Daniel, eu queria te agradecer muito, cara. Sua conversa nossa foi muito, muito rica para mim. Eu vou te mandar um e-mail lá com o termo de consentimento. É só para explicando que eu já expliquei que isso tudo vai ficar anônimo e que eu vou só pensar alguns argumentos seus para engrossar o caldo da minha discussão. E para te deixar a par, bom, primeiro, eu acho que essa é só uma primeira conversa nossa. A gente pode futuramente, eu vou terminar o doutorado, mas eu pretendo experimentar essa ferramenta em algum grau, se houver vontade das pessoas. E aí, se for por esse caminho, a gente vai acabar conversando mais para refinar esse tipo de ferramenta ou trazer mais esse caminho do meio que eu acho que está faltando, que é o desenvolvimento sustentável. A gente não vai parar de crescer, mas que seja sustentável. E é nada mais do que aproximar esses dois polos, né? Já que você tocou em desenvolvimento e você querer estender, eu acho que a gente precisa continuar a conversa. Legal. Porque veio num esquenta e agora claro. A gente já tem uma construção aqui de entendimentos de conceitos que permite a gente dar um segundo. Ótimo. Mas, como você tocou em desenvolvimento sustentável, qual que é o ponto perder? Cada vez mais, o dono da terra ele está se vendo pressionado pela falta de opções. Por quê? Porque produzir está cada vez mais difícil, por diversos fatores, inclusive pelo fator legal, porque
isso pode ser tema de uma outra conversa inteira, mas no ano passado a gente fez uma alteração no plano de manejo da APA, porque tem uma série de coisas que inviabilizavam completo uma série de atividades, e ainda tem coisas que, vamos dizer assim, são borderline do inviável. Né? Então, assim, tem atividades que estão sendo extremamente penalizadas e que você não consegue investimento porque o risco se torna alto demais. Então, o capital olha para o seu projeto e fala assim, não, eu posso colocar esse mesmo dinheiro lá no Centro-Oeste. Que é garantido. Claro. E colocar aqui com todas as dificuldades e riscos que você estava dizendo que você tem. Claro. A nossa ideia aqui, enquanto academia, enquanto, vamos dizer, a parte da governança que se ocupa da produção de informação, essa informação ela está a serviço de todos os lados. A gente não produz informação para o terceiro setor atacar os fazendeiros. A gente produz informação. Essa informação qualifica a conversa. E é só isso que me interessa, é qualificar a conversa de vocês, com dado. E refinando esses dados, para ficar cada vez melhor, para a conversa e para tomar decisão ser informada. Para a gente tomar decisões com fundamento científico, né? Então, assim, só para te dizer e para te deixar ciente de que o meu papel dentro desse sistema de governança específico de governança das nascentes na APA de Campinas é de municiar tanto o proprietário como o terceiro setor, como o poder público de informações boas, né? Aí já me foi colocado as fragilidades da informação que eu estou trazendo, então isso tudo também é um feedback para eu refinar essa informação, mas é só para você entender qual papel eu tenho nesse cenário, né? E provavelmente eu vou acabar mais cedo ou mais tarde chamando vocês para novas conversas sobre esse tema, mas é legal porque a gente, como você bem disse, a gente já tem uma conexão e algo pactuado entre nós em termos de você já sabe de onde eu venho, eu já sei de onde você vem, filosoficamente falando, né? Em termos de pensamento. E isso é muito legal, porque... Já começou a desenvolver um raciocínio. Isso. E aí, quando eu me refiro a alguma coisa, você já sabe melhor do que eu estou falando. Da onde você está falando. Não, e eu acho que esse tipo de conversa, como a gente está desenvolvendo aqui, é o caminho para a gente diminuir esse preconceito e começar a trabalhar mais coletivamente, né? Então, eu me vejo um pouco trazendo as informações que eu trago, não eu exatamente, as informações que eu trago eu vejo como uma forma de dar liga entre todos esses setores, para a gente direcionar as coisas para um lugar, né? Felizmente a gente ainda está vivendo num momento, numa sociedade que ainda respeita a ciência, né? Pois é. Apesar de ter aí umas... Apesar dos obscurantistas, a ciência ainda tem algum valor, né? Ainda tem. Então... Eu acho que eu reconheço plenamente esse papel e você se colocar, né, também com essa missão, né, de trazer informação que qualifique e até viabilize, porque no limite o seu trabalho ele ajuda a viabilizar uma das a sua pergunta, que é como é que eu aproximo. Sim. Eu aproximo através de entendimento das partes. Exato. De uma parte da outra. Tem um termo técnico para isso dentro da teoria que eu estudo, que é a teoria das mudanças transformadoras, que a gente chama de ponto de alavancagem. Isso aí vai estar no artigo, depois você vai poder ler. Ponto de alavancagem é um lugar no sistema que você faz uma intervenção e você tem um resultado sistêmico. Então, eu estou colocando esse banco de dados como um possível ponto de alavancagem para unir essas pessoas em torno desse tema das nascentes, da segurança hídrica. Mas isso não é uma pretensão muito grande, eu não estou querendo promover a alavancagem.
Eu só estou testando a ferramenta do banco de dados, eu estou colhendo a opinião dos técnicos e gestores sobre o banco de dados. Isso vai me dar elementos para eu discutir o quanto essa ferramenta pode ou não ser um ponto de alavancagem, entende? Mas isso vai... eu estou já contando o final da história, mas assim que eu terminar, eu pretendo defender agora o final do ano, e aí o artigo vai ser publicado, e aí possivelmente eu me reúna com o conselho, com vocês, para entregar a ferramenta a vocês, ou não entregar abertamente, totalmente aberta, mas começar uma nova etapa de ou aprimorar essa ferramenta a partir das opiniões de vocês, ou abandonar essa ferramenta e ir para outra, entende? Usar ela como um degrau para a gente... Tá, já discutimos bastante sobre essa ferramenta, agora joga fora, vamos fazer outra coisa. Mas assim, de qualquer forma, eu prevejo alguns desdobramentos, assim, pós-doutorado, né? Quem sabe até um pós-doc mesmo, de eu trabalhar a aplicação da ferramenta. E aí a gente vai, de repente, trabalhar com alguns proprietários, algumas ações, e ver se isso acaba contagiando outros proprietários. Existe também esse fenômeno, né? Se um cara está no PSA, começa a ganhar, o vizinho vê e quer fazer igual. Isso o projeto Conexão Mata Atlântica mostrou, que acontece mesmo. Então existe um efeito de contaminação, assim. Então eu acho que é muito rico tudo isso, e na pior dos cenários, a gente passou aqui 1 a 2 horas discutindo sobre as nascentes da APA, né? E a água e o recurso hídrico. Então, mas esse pior cenário, eu te garanto que ele não existe. Não existe. A gente teve uma conversa realmente boa. E eu estou falando com sinceridade. Que legal. Tem que conversa. Que legal. Porque é o que eu disse, a gente está num ponto que a gente tem uma construção aqui de entendimentos de cada um, né? Uhum. E permite que a gente tenha um diálogo mais refinado. Então, tem esse refinamento que a gente começou a fazer agora no final, dos porquês, dos possíveis porquês, hipotéticos porquês, por que aquela nascente que na ferramenta está no pasto, porque o pasto continua pasto se o cara reconhece o valor? Uhum, né? Será que isso é prova de que ele não reconhece o valor? Ou isso é evidência de que a nascente, na verdade, não está lá? Ou é evidência de que ele reconhece o valor e quer manter pasto? Que é um terceiro caminho que você me apontou. Por uma questão cultural. Porque ninguém nunca... Se ninguém nunca me disse, eu nunca entendi que a nascente boa é a nascente com 50 metros ao redor e 30 metros. Para mim, a nascente boa é a nascente boa que era igual para o meu avô. Pronto, não, esse argumento seu é matador e enriquece muito a minha discussão, né? Porque era um argumento que eu nem tinha pensado. Mas, eu tenho que ir, infelizmente, Daniel. Te agradeço muito mais uma vez. Eu te agradeço. Vamos marcar a próxima quando você... Claro, eu queria muito que o Cássio estivesse aqui, porque o Cássio viu só a primeira apresentação. O software o Cássio não viu. Então, quando você encontrar com ele, comenta com ele aí da nossa conversa, e de repente, se ele quiser, eu faço uma apresentação só para ele. Ele fez umas colocações ótimas na reunião, e eu queria muito que ele visse a ferramenta, e ele não conseguiu ver, que ele teve que ir embora antes. Então, mas assim... Dessa segunda conversa só com o Cássio, eu participo com um prazer. Legal. Mas se não puder, e você também tiver essa disponibilidade, vamos marcar uma segunda conversa. Legal. Eu só preciso de um tempinho também para eu digerir tudo isso, porque agora, olha o meu trabalho, eu pego tudo isso que a gente conversou, transcrevo, quer dizer, transcrição é automática, mas eu codifico, eu vou buscando argumento por argumento, para depois fazer uma categorização, tem toda uma metodologia, para depois entrar na minha discussão. Então, quanto mais conversa, mais trabalho vai tendo. E eu preciso encerrar meu doutorado, que acabou meu prazo, tenho que defender em dezembro. Então, mas a nossa conversa só começou, fica tranquilo, tá bom? Mas a conversa para coleta de dados tem que acabar, porque eu preciso terminar a tese. Mas a nossa conversa está só começando. Então, obrigado mais uma vez, viu, Daniel? Obrigado. Você me mandando também as duas apresentações, depois eu olho elas de novo e ocorrendo alguma coisa eu te mando. A Andréia, lá da prefeitura, também me pediu a apresentação. Eu não estou mandando a apresentação porque elas têm dados que não foram publicados. E se eu divulgar, se eu passo para alguém,
isso aí ganha ao mundo e eu ainda não publiquei. Então, eu preciso de uns 3 meses ainda só para fechar isso. Então, aí, mas de qualquer forma, se você quiser que eu mostre para alguém que você acha importante nesse contexto, a gente pode articular de eu fazer novamente essa apresentação, entende? Não é uma coisa que para mim não me custa nada refazer essa apresentação. Então, mas só para você ficar ciente, assim, que eu também, as revistas me pedem isso, porque se um dado meu já foi publicado, eu não posso submeter na revista. E se a revista descobre, depois eu me ferro, entendeu? Fica tranquilo que eu entendo essa parte. Mas é só por isso, não é? Não tenho nenhuma vaidade assim de não passar meu dado. Até porque esse dado é de vocês, né? Não é meu. Mas vamos só aguarda para ele ser publicado, tá bom? Então, beleza. Obrigado, Daniel. Vou ter que fechar a chamada aqui porque eu vou entrar em outra já. Valeu. Foi um prazer. Foi um prazer, cara. Valeu. Abraço. Abraço.